Olá, bom dia a todos então, meus amigos e minhas amigas, vamos aqui, digamos que vamos terminar a aula 70. Esta é a lição número 70A e nós vamos terminar então a aula anterior, porque por uma falha técnica a aula ficou a pouco mais de meio. Então olha, neste momento gostava de vos dizer aqui duas coisas que eu considero super importantes. Primeiro, vocês tentem ver todas as lições num computador ou numa televisão. Porque se vocês estão a ver no telemóvel, no celular, não é? O que vai acontecer é que a imagem é muito pequena e vocês vão ter bastantes dificuldades em interpretar algumas coisas que eu vou apontar aqui no osciloscópio, ok? Pronto, essa é a primeira. E em segundo lugar, quero dizer-vos que estas aulas são super importantes. Porque, olha, aquelas pessoas que passam aulas à frente, passam bocados à frente, elas não vão entender isto muito bem, não conseguem compreender os componentes per si, e o que vai acontecer é que amanhã ou outro dia vocês abrem uma televisão, abrem uma máquina qualquer para fazer uma reparação e vocês ficam em pânico, porque na verdade vocês não sabem o que fazer aquilo. Então, aconselho-vos, a minha dica é que vocês vejam com bastante atenção e com bastante cuidado. Isto não é tempo perdido, meus amigos. Isto não é tempo perdido. Então vamos lá. Como tínhamos visto na aula anterior, na 70, esta é a 70A, como tínhamos visto na aula anterior, os condensadores montados em paralelo, como está aqui na figura à direita, somam-se as capacidades, ok? Quem já não se lembrar muito bem, vai lá atrás e verifica. Somam-se as capacidades. Então, se eu tenho dois condensadores de 4.700 micros, eu fico com 9.400 microfarads. Isto aproximadamente, porque teoricamente os números são exatamente estes, mas na prática nós sabemos que os materiais têm as suas tolerâncias e pode variar qualquer coisita, não é verdade? Agora vamos passar aqui para a aula dos condensadores instalados em série. Olha, eu vou-te dizer o seguinte, assim, só para começar, se tu tiveres aqui um condensador, apenas um condensador de 4.700 microfarads, o que é que vai acontecer? Tu ligas aqui a fonte de alimentação, tu metes-lhe aqui, por exemplo, 5 volts, fechas este interruptor e o que vai acontecer é que imediatamente a fonte de alimentação carrega o condensador, alimenta a resistência e fica ali a alimentar, como nós já vimos, não é? Fica ali a alimentar a resistência de carga. E leva um determinado tempo, não é? E leva um determinado tempo. Vamos fazer aqui assim só um pequeno gráfico. Este gráfico, na verdade, é aquele que tu viste ali no computador, em que tu tens aqui X de volts, X de tensão, 1, 2, 3, 4, 5 volts, por exemplo, não é? Tens aqui os quadradinhos todos, tens aqui 5 volts, então o condensador estava carregado, abriu o interruptor e o condensador levou um determinado tempo assim, ele estava aqui assim a andar, né? E de repente desligaste e o que é que aconteceu? Dá-se aqui assim uma curva até o condensador se desligar todo, não é? Porque o tempo não para, o tempo continua, não é? Depois, se eu instalar um segundo condensador, como nós temos aqui, o que é que vai acontecer? Agora isto já não se descarrega tão lentamente, tão rápido, perdão. Agora vai-se descarregar mais lentamente e se calhar a curva já vai ficar aqui até que se consiga chegar ao zero, entendes? E o que é que vai acontecer se eu abrir aqui este circuito e eu puser aqui mais um condensador igualzinho, ou diferente, tanto faz, uma questão de contas. Se eu puser aqui dois condensadores em série, o que é que vai acontecer? Tem menos capacidade, como nós já vimos, e os condensadores, o que vai acontecer aqui é que isto vai se descarregar ainda mais rápido. Entendem? Então, vamos lá ver. Vamos fazer aqui na prática como é que isto funciona. Uma vez que eu já tenho aqui os condensadores montados em série, eu vou-vos mostrar em série, depois vou voltar a montá-los em paralelo para vocês verem como é que acontece em paralelo. Então, neste momento, vocês vão ter muita atenção ali ao osciloscópio. Eu acabei de ligar a fonte de alimentação com 5 volts para o osciloscópio, passámos do 0 para os 5 volts, não é? E agora, quando eu desligar, vamos ver o que é que acontece. Vocês viram a rapidez com que... Deixa-me bloquear aqui isto na memória. Viram a rapidez com que caiu o condensador? Na verdade, nós temos dois condensadores em série, tal e qual como está aqui. Nós temos dois condensadores. Vejam esta curva, porque agora eu apenas vou montar os condensadores em paralelo. Neste momento eles estão em série, vocês estão aqui a ver a curva, e se quando for em paralelo, esta curva há de vir aqui mais acima, está bem? Não há de descarregar-se tão rápido. Isto descarregou-se muito rápido, vocês já entenderam. Condensadores em série,
menos capacidade. Então, se tem menos capacidade, descarrega mais rápido, certo? Agora vou fazer uma segunda montagem com eles em paralelo, como estava na aula anterior, e vamos ver para onde é que vai parar esta curva. Esta curva há de vir parar aqui mais acima, ok? E acaba por ir para o zero na mesma. Os condensadores sempre se descarregam. Ora, muito bem, agora que eu já montei os condensadores aqui em paralelo, um com o outro, estamos outra vez no desenho da direita, não é? No esquema da direita. Agora que já os montei aqui em paralelo, vamos ver então qual é que será a curva de descida. Desliguei. Vou voltar a bloquear isto aqui através da memória do osciloscópio, não é? E vocês estão a ver esta curva que ficou muito mais acima. Comparem os dois desenhos. Comparem os dois desenhos. Ou seja, na verdade são os mesmos condensadores de 4700, mas de uma vez eles estão ligados em série, na outra vez eles estão ligados em paralelo. Ora, se esta curva está mais acima, quer dizer que levou mais tempo a descarregar. Como é que leva mais tempo a descarregar? Tem mais capacidade. Então está provado, está demonstrado que os condensadores em paralelo, os mesmos condensadores, têm mais capacidade do que os condensadores em série. Agora, é uma questão que eu vejo aqui pertinente. Se os condensadores montados em série têm menos capacidade, por que raio eu hei de montar dois condensadores em série? Não é verdade? Se eu tenho um condensador de 4700 e lhe vou montar outro e fica com metade, quer dizer, dois fica com metade de um, porquê que eu vou montar condensadores em série? Boa pergunta. Então vamos lá ver. É que, por exemplo, se um condensador destes for de 6,3 volts, como é o caso, estes condensadores são de 6,3 volts, ou seja, esta é a tensão de trabalho máxima que estes condensadores podem trabalhar. Na verdade, nós já vimos nas aulas dos condensadores que não devemos trabalhar os condensadores na sua tensão máxima, não é? Na sua tensão máxima. Se ele é de 6,3 volts, vamos lá trabalhar talvez até aos 5 volts, ou coisa que o valha. Não mais. Mas pronto, vamos supor que nós estávamos a trabalhar na tensão máxima. Então, estes condensadores ali montados em paralelo, o máximo de tensão que eu posso pôr ali são 6,3 volts. Por isso eu pus ali 5 volts. Ok? Mas se eu puser aqui estes condensadores em série, agora eu dobro a tensão. Eu somo as tensões deles. Se eles forem iguais, eu dobro. Mas se eles forem diferentes, eu somo as suas tensões. Ou seja, eu ganho em tensão, perco em capacidade. Por vezes, isto é uma solução para um técnico que precisa de um condensador, não precisa de tanta capacidade, mas precisa trabalhar com mais tensão, e então ele pode associar dois condensadores em série e resolve o seu problema, não é? Mas às vezes, nós não precisamos de tanta tensão. O que nós precisamos aqui, ora, é 6,3 volts, não é? Então o que nós precisamos aqui no circuito paralelo, às vezes nós não precisamos de mais tensão, precisamos de mais capacidade, então associamos-los em paralelo. Nós técnicos é que vamos jogar com isso. Entendem? Meninos, eu acho que esta aula não é difícil. Como disse, é só um apêndice da aula anterior. Vejam isto numa televisão ou num computador. E quero pedir-vos também que vocês deixem o like para nós chegarmos a mais pessoas, porque as pessoas estão a precisar de aprender. E quero terminar esta aula dando-vos um abraço no coração.